tudo bom? Cadu fala muito de você, Pedro. Muito obrigado, Ieda. Prazer Eu, lhe eu fico conhecer. encantada com o que ele fala. Que honra, muito prazer. Aham. Então, a gente vai iniciando a roda, né? Boa noite oficialmente, né, a todas, a todos. E só rapidamente, para quem está chegando pela primeira vez, o Recanto da Filosofia Clínica é o centro de formação de filosofia clínica aqui em São Paulo. E nós trabalhamos tanto no atendimento terapêutico, como filósofos e filósofas clínicas, como na formação de novos filósofos, de novas filósofas clínicas, né? E a filosofia clínica, muito rapidamente, para quem não conhece, é uma terapia de cunho existencial que procura, através da escuta da historicidade da pessoa que procura a clínica, né? Se aproximar do mundo singular de cada pessoa e, junto com ela, ir pensando as formas de constituição de mundo, de constituição de si, né? As formas de relação e assim sucessivamente, usando, quando possível e quando necessário, né, o conhecimento filosófico para auxiliar no pensamento, né, na elaboração do pensamento acerca das questões existenciais, né, em linhas bem gerais, para quem vem pela primeira vez. Mas a proposta das cestas literárias não é especificamente falar de filosofia clínica, é de trazer a literatura como um dos campos de possível conhecimento e aproximação daquilo que a gente chama da condição humana. Do livro, do Pele a Pele, não da psicologia em si, e não de um embasamento teórico ou qualquer coisa do gênero, mas de um embasamento existencial. Então, o Pele a Pele, ele surgiu da necessidade de viver, né? O Pele a Pele surgiu da necessidade de resistir e de sobreviver. Eu não digo nem viver, mas sobreviver. Por quê? Quando eu escrevi Pele a Pele, não era para ser um livro. Pele a Pele nunca foi um livro formado, todo estruturado, com prefácio, epílogo, não. Pele a Pele surgiu de uma necessidade mesmo de sobrevivência no quesito de que o Pele a Pele, ele é um compilado de poemas, contos, crônicas, que contam a história de um menino que foi diagnosticado aos 17 anos com transtorno bipolar, e a partir desse diagnóstico, ele começou a se ver de outro modo. E aí, junto ao diagnóstico, vieram outras questões, né? Vieram a questão da autoimagem, vieram a questão tanto do transtorno, mas da sexualidade. Então, todas essas questões começaram a contemplar quem era aquele menino. E era uma dor tão grande que ele sentia, era um vazio existencial, e ao mesmo tempo, quando eu digo vazio existencial, chega a ser até paradoxal, porque eu digo vazio existencial, mas na verdade existiam vários fatores vindo e querendo compelir aquele menino a existir, resistir e ao mesmo tempo desistir. Então, eu acho muito legal que o convite foi a questão do paradoxal, incongruente e antagônico, porque foi realmente isso que existiu dentro do Pele a Pele. Foi um menino que, ao mesmo tempo, queria sobreviver, mas, ao mesmo tempo, queria desistir, mas, ao mesmo tempo, queria entender o que estava acontecendo com ele. E em um encontro com uma psicóloga e um filósofo clínico, né, vulgo Cadu, eu ouvi a seguinte frase dita num desses encontros, né, que essa pessoa, esse menino, que Pele a Pele conta a história, era um vaso, algo que não tinha conserto. E aí ele falou, esse filósofo clínico, ele me perguntou se eu conhecia a história do Kintsugi, que é uma arte japonesa, onde eles colocam um vaso quebrado, eles colam este vaso quebrado com ouro, prata ou platina,
e esse vaso ele se torna ainda mais bonito e ainda mais valioso, mesmo depois de quebrado. E ele falou, Pedro, você é esse vaso. E aí entra a história, né? Quem é esse menino? Esse menino sou eu. E eu coloco esse menino no Pele a Pele como uma persona. A persona que tem transtorno bipolar, a persona que começa a se entender na sua sexualidade, a persona que olha para si e tem o transtorno de autoimagem. Então, eu cheguei em um momento em que eu falei, eu preciso pôr um fim na minha vida. Eu preciso pôr um ponto final na minha vida. E ao invés disso, no encontro com uma psicóloga, ela disse assim, por que você não coloca um ponto final em um papel? E foi assim que eu fui traçando. Então, todas as histórias que eu ia, os textos e os poemas, assim, eu sempre tive muita facilidade para escrever. Escrever sempre foi uma coisa muito fácil para mim. E então, escrever o que eu sentia, eu colocava, não me preocupava com erros ortográficos, não me preocupava com nada disso, eu só escrevia. E aquilo foi me dando a compreensão do que eu estava sentindo, porque eu acho que quando a gente escreve, quando a gente coloca no papel, a gente concretiza o sentimento, que a gente olha para aquilo, ele é passível de entendimento, assim. Então, eu acho que todas as coisas que eu escrevia ali dentro do Pele a Pele era muito a dor que eu estava sentindo em forma de arte. Mas eu só consegui ver que aquelas dores que eu estava sentindo eram arte depois de muito tempo, depois de muita terapia, depois de muita reflexão e depois do meu próprio entendimento enquanto um homem bipolar e gay. E eu lembro que eu tive o Cadu falou para eu publicar, né, para eu colocar montar, estruturar o livro e publicá-lo. E eu não queria, porque eu sentia que eu ficaria muito exposto. E só que eu comecei a me ver de outra forma. Eu comecei a me ver enquanto um instrumento que levaria para outras pessoas iguais a mim o entendimento de que existe vida para além da dor. E assim, existe um teórico que ele fala sobre o que é o ser saudável, né, dentro da fenomenologia. Que a fenomenologia é o estudo dos fenômenos, né, o estudo da intencionalidade da consciência, é o estudo da nossa própria subjetividade. E tudo o que nos cerca são fatos, o que é palpável, o que é universal, são fatos. Mas o significado que a nossa intencionalidade da consciência dá para aquela coisa são os fenômenos. Então, o meu fenômeno é muito individual. O significado que eu dou para a minha própria existência, para as minhas próprias dores, é muito individual. Então, ele fala da fenomenologia, do conceito de ser saudável, que é aquele ser que não é rígido, que é aquele ser que ele consegue ver para além das suas limitações e ele vê um leque de possibilidades. E ali, quando eu consegui me entender mesmo e eu me vi enquanto um ser saudável, eu pensei, existem muitos seres doentes, existem muitas pessoas rígidas que não conseguem ver para além da possibilidade. E se eu me entendo hoje enquanto uma pessoa coesa, coerente com o que eu acredito, com a minha existência, eu posso levar esse conhecimento, e é muito interessante entender o conhecimento enquanto existência, levar a minha existência enquanto forma de conhecimento para outras pessoas que são iguais a mim. Ainda que nas suas próprias subjetividades, ainda que nas suas próprias essências, né? E aí, por isso esse livro chama Pele a Pele, porque eu sentia na pele o que outras pessoas também sentiam na pele. Então, ficou Pele a Pele. E eu lembro que o estopim de quando veio a ideação suicida, para mim, aos 17 anos, foi, eu tentei
pular da janela, e minha mãe me pegou. E quando a minha mãe me pegou e ela me sacudia, e ela falava assim, o que que você está sentindo? O que que você está sentindo? Onde? E eu falava, está doendo, está doendo. E ela falava, onde está doendo? E eu falava, a minha alma. Então, quando eu pensei em nomear o livro Pele a Pele, eu coloquei as dores que a alma sente. Porque a alma, a psicologia, né, psique, vem o estudo das almas, logia, o estudo, psique, a questão da psique humana, mas da alma humana. Psicologia é o estudo da alma humana. Então, eu queria dar nome ao que eu sentia, eu queria dar significado ao que eu sentia, eu queria que outras pessoas, através das suas próprias subjetividades e das suas próprias intencionalidades da consciência, conseguissem nomear o que eles estavam sentindo também. Então, acho que partiu daí essa necessidade de expor a minha dor em forma de arte. Quando você mencionou, né, que ouvindo a sugestão do Cadu pela primeira vez de publicar, né, e de não querer se expor, e depois veio essa intuição de que expondo-se você estaria, né, possivelmente contribuindo para que outras pessoas também que estivessem passando por experiências, né, próximas, semelhantes, pudessem, né, de alguma forma se espelhar, né? Eu, pessoalmente, acho isso muito... Tem a palavra bonito que talvez não diga aquilo que eu gostaria de dizer, mas eu acho de uma beleza, né, essa coragem, né, que você teve, né, e que outras pessoas acabam tendo também, de se mostrarem mesmo, né, de se mostrarem para dizer, eu existo, né, enquanto uma pessoa singular, mas que não estou sozinha, né, nesse planeta, digamos assim. Então, eu acho isso de uma beleza muito grande, né, e não é questão de parabenizar, né, mas é questão de dizer o quanto isso me toca, me afeta, né, e me dá, assim, de uma certa forma, ânimo e coragem para expor-me e para também expor situações, né, que envolvem todo e qualquer tipo de discriminação e de preconceito, né, e de assumir um lado, né, de assumir esse lado, digamos, da história, né, das pessoas, das singularidades com as quais a gente convive mais diretamente ou não, né. Então, acho muito bonito, muito significativo isso, né. O ler o seu livro me tocou muito, né, e me fez minimamente me aproximar um pouquinho, mesmo à distância, desse seu universo, que de alguma forma passa a ser meu também, né? Então, eu acho isso muito bonito. Obrigado, muito obrigado. É muito importante isso para mim. Sim. A palavra é aberta, viu, gente? Quem quiser falar, basta levantar a mãozinha aí e se expor, tá bom? Pedro, Uhum. primeiro, assim, que ato de coragem, né, o seu, assim. Eu trabalho em escola, né, sou professora há muitos anos e sou participante do curso de filosofia clínica, né, no Recanto. E eu ainda não tinha participado nenhuma sexta-feira dos encontros literários, né? Mas quando eu vi o seu o post, né, a marcação que o Paulinho colocou na página do Recanto, e eu comecei a ler aquilo, me impactou de uma tal forma a descrição que eu pensei assim, poxa, só um minuto. Na hora que eu vi, foi tão impactante, porque eu me vi na sua descrição em vários momentos, e vi a descrição de vários estudantes que eu já atendi, com falas muito próximas da sua descrição, mas foi a primeira vez em 41 anos que alguém
se propôs a falar sobre, né? E isso me deixou assim impactada, né? Falei assim, nossa, eu vou ouvir algo e vou me aproximar do mundo de alguém. E eu sinto que eu estou também me aproximando, eu me aproximando dele, eu estou me aproximando também do universo de várias pessoas que eu consigo reconhecer nessa descrição. Inclusive, consigo ver partes de mim nessa descrição dele e que eu nunca tive coragem de falar, né, de expor. Então, assim, eu estou tocada, né, com a sua fala inicial, assim, muito, muito profundo isso, tudo que você viveu, e tão novo, né, tão jovem, e trazer com tanta propriedade esse saber, né, até fiz várias anotações aqui que você trouxe, que eu achei interessante também, dos autores, né, dos teóricos, e linkar isso com a sua história foi com uma nobreza, assim, sabe? Cara, eu achei assim sensacional, né? E eu fiquei com uma dúvida que na descrição, né? E você comentando agora sobre o antagonismo, né? Como que é esse antagonismo, assim? É via pensamento e prática? Como que se deu esse antagonismo e como você lidou e lida com isso, assim, né? Se puder partilhar um pouquinho, eu fiquei bastante curiosa e também se aproxima muito do meu universo, já se aproximou mais e se aproxima também do universo dos estudantes que eu atendo. Eu ouço muitos relatos, assim, se puder partilhar um pouco, eu agradeço. Claro. Então, quando eu falava do antagonismo, era muito nessa questão de vir vários pensamentos na minha cabeça. E, ao mesmo tempo em que eu lutava para sobreviver, eu também lutava para ter a coragem de desistir. Porque era muito doloroso viver, assim, eu não digo nem viver, era sobreviver mesmo, era uma questão de sobrevivência. Era muito doloroso sobreviver daquela forma, porque não, a minha existência, ela estava sendo contemplada de uma maneira muito fragmentada, né? Eu não contemplava o meu todo, eu contemplava somente a partes que estavam fragmentadas, assim. Então, o antagônico era a parte da minha existência que dizia, chega, tá bom, você já viveu o que você tinha que viver, já deu o que tinha que dar, vamos botar um ponto final em tudo isso. Então, é como se eu fosse o próprio vilão da minha própria história. E, ao mesmo tempo, o protagonista dela, porque eu estava falando da minha vida, eu estava falando da minha existência. Mas eu pensava, mas que vida é essa? Que vida é essa onde eu não consigo me levantar da cama? Que vida é essa onde eu não sei se eu quero estar vivo amanhã? Que vida é essa onde eu não consigo mensurar em palavras o que eu estou sentindo? Que vida é essa onde os meus melhores amigos vêm aqui na porta do meu quarto e eu não consigo levantar da cama e abrir a porta do meu quarto para vê-los, assim. Várias vezes eu tenho amigos que inclusive estão aqui na live, assim, que vinham aqui na porta do meu quarto e me esperavam abrir e muitas vezes eu não abria. Muitas vezes eu não abria a porta, ficavam aqui. Eu tenho uma amiga, que é a Laura. Laura estudou comigo desde os 11 anos de idade, né? Então, hoje temos 11 anos de amizade. E a Laura, ela estava no terceiro ano do ensino médio, né? Quando tudo isso explodiu, assim. E todos os sábados nós tínhamos prova. Ela tinha prova, né? Eu já não estava estudando mais. E todos os sábados ela vinha de Uber para cá e ficava esperando na porta. Ela batia na porta, falava: Pedro, sou eu, a Laura. Quando você quiser abrir, eu estou aqui.
e me esperava. Acho que ela me esperou por um mês. Foi muito tempo. Todos os finais de semana. Até que eu resolvi abrir a porta. Porque eu tinha medo de que o meu antagonista destruísse as poucas coisas que ainda me restavam, que eram as amizades que eu ainda tinha e que eu já havia perdido muitas. Então eu me vi como protagonista e vilão da minha própria história. E isso era paradoxal, isso era incongruente. E aí eu entendi que eu estava muito fragmentado, que eu precisava realmente entrar, fechar o que a gente chama na Gestalt, né, que é uma abordagem da psicologia, fechar a Gestalt. Eu precisava contemplar o meu todo através das partes e entender que o todo era muito maior do que a soma das partes. Então, o Pedro era muito maior do que ser gay, ser bipolar, ter anorexia, ter episódios bulímicos, não. Eu era o Pedro. O Pedro não é o transtorno bipolar, o Pedro tem transtorno bipolar. O Pedro, ele é gay. Mas isso tem um autor aqui de Goiânia também, chamado Gustavo Mendes, ele lançou um livro maravilhoso, chamado Hematoma. E ele fala no livro dele que ser gay, para ele, é como se fosse um hematoma. Não tem como tirar. Está na pele dele como um hematoma. E eu achei isso de uma inteligência, assim, de uma maturidade, de uma sensibilidade, porque é parte de quem eu sou. Ser antagônico é parte de quem eu sou. Eu sou antagônico e eu sou protagonista da minha própria história. E eu preciso lutar contra isso todos os dias. Todos os dias eu preciso olhar no espelho e falar assim: você é bonito, sim. Você não está do jeito que você está pensando que você está. Ou quando eu tenho que levantar da cama de manhã, eu falar assim, eu lutar contra a voz que fala: fica na cama. Não levante, não vá para a aula, não vá trabalhar, fique na cama. E esse, eu acho que é onde entra essa questão antagônica e o meu protagonismo volta nessa hora e fala: você vai levantar, porque você ficou 1 ano deitado na cama, você esteve na cama 1 ano sem perspectiva, e agora que você tem perspectiva, você vai lutar. Essa parte do antagonismo, assim, eu achei muito interessante, como você trouxe, né? E nós vivemos, temos, eu penso, né, esse lado antagonista muitas vezes, né? Eu já me peguei também desse modo, pensando, né? E também já não tive, né? Já perdi muitas amizades, até que eu me vi sozinha, e aí eu pensei, não, alguma coisa está acontecendo, né? Mas isso levou uns 26 anos para eu me dar conta, né? E com você foi tudo muito rápido, né? E eu acho isso muito legal. E eu acho isso uma bravura, né? Porque a gente não é que tem, né? A vida meio que obriga, né? Eu passei por uma situação em 2009 em que eu tive um surto, né? Chamado de surto, e fiquei 8 meses sem sem ter afastada do trabalho, sem ter aquela total independência e tudo mais. Então, assim, eu sei um pouco disso que você está falando e por isso que eu também me vi muito na sua descrição ali, sabe? E eu vivi um pouco desse antagonismo, né? No meu caso, aconteceu uma situação engraçada, eu saí de casa e eu estava comendo muito doce nessa fase, né? E na hora que eu saí, assim, para ir até uma bomboniere e comprar aqueles arroz doce, sabe, de saquinho, Uhum. eu fiquei 10 minutos na calça, em torno de 10 minutos mais ou menos. Eu ia, antes de chegar na bomboniere,
eu voltava. Mas era tanto pensamento sobre a questão do doce, não comer o doce, era uma coisa assim que, para quem estava vendo, né, a vizinha da minha casa, ela dava risada, né? Porque eu ia e voltava e eu não comprava, não conseguia chegar lá e comprar o doce, também não entrava dentro de casa, dentro do meu quintal, mas ficava indo e vindo. Cerca de 10 minutos, assim. Depois que passou tudo isso, né, eu conversando com essa vizinha, ela falou assim, nossa, mas você estava muito ruim, hein? Você ficou um tempão. E aí que eu me dei conta que alguém estava me vendo, porque eu fazia isso de cabeça baixa, assim, sabe? E que as pessoas estavam me observando e que existia uma volta ali. Eu fiquei, poxa, o que aconteceu comigo, né? Fiquei envergonhada, tal. Foi uma situação muito difícil, assim, que eu vivi, né? E eu mesma, por um bom tempo, mas muito tempo, eu nem tive coragem de abordar essas questões que eu vivi, né? Por conta de ter medo de censura, de ter vergonha, enfim. Foi assim. E então esse antagonismo um pouco assim desse pensamento, dessas partes, eu também passei na minha existência e as partes brigaram de certa forma e eu também consegui, depois de muito tempo, enxergar o todo, né? Mas até hoje, assim, eu também me pego, às vezes, observando partes minhas, né? E que, às vezes, quem se relaciona com a gente não tem dificuldade de compreender, né? Às vezes a pessoa acha que é pessoal, pensa que é em relação a ela, e não é, né? Então, essa sua amiga que foi muitas vezes aí te chamar uma pessoa iluminada, né? Tem amizade com ela até hoje, né, Pedro? Até hoje. Tem outras pessoas aqui na live, assim, amigas minhas, né, em relação à amizade, né, Esther, acho que a Bia Maria tá na live também, foram pessoas que, assim, a Esther, eu tenho amizade com a Esther desde os 9 anos, e era uma pessoa, e é muito forte o que eu vou falar aqui agora, mas ela estava lá, mas um dia ela me falou assim, Pedro, eu tinha medo, todo o barulho que fazia, muito forte, eu tinha muito medo de ser você caindo da janela, porque ela mora embaixo de mim. E todas as vezes que a minha mãe ligava, ela já pensava assim, Pedro morreu. Então, isso é muito forte, assim. Então, ela falava assim, e ela falava, eu queria ter sido mais presente, eu falei, você foi como você pôde, como eu permiti, porque eu precisava permitir também. Então, e quando ela me trouxe isso, de que ela mora embaixo de mim, nós moramos num prédio, né? Então, todas as vezes que eu ouvi um barulho muito grande, eu tinha medo de olhar para a janela e ver o seu corpo ali. Então, tudo isso é muito forte, assim. E eu acho que a gente sempre vai ser antagonista de nós mesmos. Sempre. Não vai existir uma hora em que. Eu acho que nós somos muito paradoxais, e eu acho que isso faz parte da essência humana. Eu acho que a nossa existência é sempre nos contradizermos, e eu acho que é isso que nos faz humanos. E acho que é muito bom quando a gente tem essa percepção de si, né? Bom, não deixa de ser dolorido, né? Mas, de alguma forma, traz uma clareza, né? De conhecimento mesmo, né? De si do outro. E até a liberdade desse outro, no caso dessa sua amiga, né? De expor esse medo para você, né? Porque parece-me que é muito comum as pessoas que convivem, né? Não terem a coragem de expor os seus próprios sentimentos em relação à pessoa, né? Porque pensam que aquilo pode, de alguma forma, fragilizar ainda mais o outro, né?
Eu lembro de uma pessoa que eu acompanhei durante um tempo e que ela sempre se dizia e se fazia a forte, a fortaleza, porque ela não podia se enfraquecer de receio que a outra pessoa que dependia dela também fraquejasse mais ainda. E eu chegava a dizer, eu penso que às vezes é necessário você mostrar sua fragilidade também para aquele que está frágil, para que essa pessoa também perceba a sua fragilidade e se coloque e veja que ela está na mesma condição humana, né? Então, eu acho bacana essa coragem dessa sua amiga de dizer isso claro para você também, né? Eu tinha medo de olhar pela janela e ver o seu corpo, né? Eu acho que, para além de me ver enquanto alguém frágil, porque existem várias interpretações, né? Como eu disse, somos seres muito únicos, né? Os significados que nós damos às coisas é muito subjetivo. Mas, assim, eu poderia até para ter dado esse significado, mas o significado que eu dei para quando ela me disse isso foi: eu fui visto. Uhum. Ah, sim. Eu fui visto. Eu me vi visto. Eu me vi benquisto. Eu me vi presente. Porque eu estava tão ausente, até para mim mesmo, eu me via tão ausente, eu estava ausente dos meus ciclos sociais, eu estava ausente do meu meio acadêmico, do meu meio de trabalho, enfim, eu parei a minha vida. E quando eu vi que uma pessoa se preocupava comigo, e outra também, e assim, os amigos, familiares, eu vi que eu existia ainda para algumas pessoas. E o fato de eu existir já me fortalecia. E hoje a sua existência fortalece um monte de gente, né? Hoje quem dá Sim, essa acolhida é você, né? mas é muito interessante que para que eu estivesse forte hoje, eu precisei de outras pessoas para me fazerem forte também. Então, ninguém se faz forte sozinho. Ninguém existe sozinho. Nós somos seres sociais. Nós somos seres que nós estamos em constante. Nós somos sistêmicos. Nós estamos interligados. Existe uma filosofia africana muito bonita que chama Ubuntu, que fala: eu sou porque nós somos. Então, quando eu trago no livro que me vejo, me reconheço, faço de mim o meu próprio credo e a minha existência se instaura em mim, eu vivi aquilo ali, eu estou falando aquilo ali porque outras pessoas me viram também, me reconheceram, antes até de mim mesmo. É aquilo que muitas pessoas denominam de rede, né? Uma rede que se forma e que é uma base de apoio mesmo, né? Você, acredito, percebe que está rodeado por pessoas, como você mesmo disse, que te veem, né? Que se interessam, né? Então, é bacana isso, né? Fundamental, acredito. Muito bacana. Alguém mais tem alguma questão, alguma pergunta para o Pedro? Pode falar, não precisa esperar dar a palavra, não. Mesmo as pessoas aí que são do seu círculo de amizades, né? Quiserem dar algum testemunho, algum depoimento, né? Dessa experiência junto com o Pedro. Ia falar, Márcio? Não, só dar os parabéns para o Pedro. Né? Eu já vi muita propaganda sobre o seu livro pelo Cadu. Eu vim conhecer o autor antes de conhecer a obra, então, para ver, dar os parabéns pela exposição. E como a Nívia disse também, a convivência do professor na escola, né, no ensino médio, existe muito também na minha escola que eu percebo, é mais o preconceito por parte dos professores
ou seja, dos adultos, do que em relação entre os alunos mesmo, entre os adolescentes. Não sei se é também esse nível é assim também, né? O aceite é maior pelos adolescentes, digamos assim, que é o meu nível. Porque eles compartilham dessas mesmas dores, eles compartilham dessas mesmas experiências. É muito mais fácil entender o seu semelhante, né? Então, assim, a gente ainda tem muito isso no nosso sistema educacional, né? Essa hierarquização de colocar sempre o professor acima como detentor do conhecimento, e aí a gente entra na questão de Paulo Freire, né? Da igualdade, né? Entre o detentor do conhecimento, que na verdade são detentores que entram todos na mesma no mesmo nível, a democratização da educação, mas assim, isso eu já estou pulando para outra esfera, mas o que eu quero dizer aqui realmente é essa questão de que é muito mais fácil para outros adolescentes reconhecerem experiências iguais. Então, acho que entra muito nesse mérito, assim, porque os testemunhos que eu ouço de pessoas que leram Pele a Pele são de pessoas que têm mais ou menos a minha faixa etária. Então, vivenciam ou que têm minha faixa etária, ou que têm agora a idade que eu tinha quando eu comecei a escrever, né, que foi com 17, 18 anos. Então, eu acho que são questões que ainda que contemplem a nossa unicidade, partilham e entram ali, costuram nas experiências dos outros, assim, de outras pessoas também. Acho que é por isso que é tão importante o compartilhamento. Posso falar? À vontade, Isabela. Eu sou mãe do Pedro. Boa noite. E ouvi ele falar dessa experiência, né? Porque ele falou 1 ano, não foi 1 ano, né, meu filho? Foram vários anos até ele se encontrar. Foi uma luta muito grande. Assim, a gente sofre junto, né? Porque a gente vê o amor da vida da gente, né? Querendo tirar a vida, né? Que igual ele falou, foi eu que tirei ele da janela, foi Deus, foi assim, Deus fala com as mães, porque foi de Deus, porque não era para eu estar aqui, foi eu que tirei ele da janela. E na hora eu pegava ele e ele falava assim, mãe, me deixa morrer, eu quero ir embora. E isso foi doído demais, nossa. E tem hora que a gente, igual o Paulo falou, eu não consegui ser forte, eu chorava, eu gritava, né? E eu falava assim, não, mas você não vai morrer, eu não vou deixar. Eu tô com você, você não vai morrer. E o Cadu, não tá aqui, mas eu preciso falar, ele foi assim, um anjo de Deus nas nossas vidas, porque o Pedro estava fazendo tratamento com ele, né? E ele me deu todo o amparo para que eu pudesse ajudar o Pedro também. Ele também foi conversando comigo, foi me orientando como que ia ser essa jornada da mãe que descobriu que seu filho era gay, né? Eu lembro que que o Pedro foi melhorando, não queria comemorar o aniversário, e o Cadu, vamos comemorar, vamos numa churrascaria. Aí depois, você lembra, Pedro? No outro ano, vamos fazer uma festinha aqui. Aí ele chamou alguns amigos. E o Pedro veio com uma diadema de arco-íris. Sabe, aquilo me impactou daquele tanto, só que eu não falei pro Pedro. Liguei pro Cadu e falei, Cadu, o Pedro tá com uma diadema assim, tal. O que eu faço? Aí ele falou assim, nada, faz nada. Ele está se descobrindo, é um pêndulo, ele está lá alto, mas ele vai voltar ao equilíbrio. Calma, respira. E o Cadu me trouxe essa tranquilidade para lidar. A gente precisa ter um apoio, né? Uma pessoa para mostrar o caminho, falar calma, né? Se você se sente inútil, você se sente, não sabe o que fazer, né? E a pessoa fala assim: respira, calma, vai dar tudo certo, vamos viver um dia de cada vez. Você está fazendo o que você pode fazer,
E eu falava assim: o que que eu faço? Ele falava assim: acolhe. Só acolhe, você não pode fazer nada. E foi assim, um dia de cada vez. Hoje me engrandece ouvir ele falando assim, da experiência, podendo ajudar outras pessoas, né? Porque na época a gente se questionava por quê? Por que comigo? Por quê? E hoje eu entendo tudo, né? Por quê? Parece que é para a profissão dele, para a vida dele, não sei. Até ainda pode ser mais coisas. Mas é isso. É muito legal assim, ouvir você falar, porque a gente que trabalha em escola e conhece muitas famílias, tem acesso a muitos pais, sabe? Precisa ter assim uma disponibilidade interna e disposição para acolher, que às vezes é de outro mundo, para quem não é próximo desse universo, sabe? E isso que você trouxe, essa sua narrativa, demonstra isso, né? E eu imagino o quão esperançosa você não precisou ser e foi, né? Não na esperança de aguardar, mas no esperançar mesmo, né? Durante as acolhidas e tudo mais. Porque na sua fala, assim, dá para sentir que vocês passaram por momentos de incertezas, né? Muito. E, e vocês estarem aqui hoje, né? Queria até perguntar para o Pedro, né? Depois da fala da sua mãe, como que é hoje, né? Já ter escrito o livro, tá aqui conversando com a gente. Hoje é um outro cenário, hoje é uma outra existência, assim, né? E como que é isso, né? E daqui para frente, né? Como será depois? Quais são seus planos, né? Em relação à sua jornada existencial agora, né? Eu fiquei bastante curiosa em relação a isso depois de ter escutado sua mãe falar. Quando o Pedro passou por isso, a minha única preocupação é que ele ficasse vivo. Porque eu falava para ele, eu trabalhava, né? E um dia eu falei para ele, igual o Paulo falou, é importante a outra pessoa falar. Eu falei: Pedro, eu todo dia, quando eu chegava em casa, eu morria de medo de meu filho estar morto, entendeu? Mas na terapia também a gente não consegue controlar a vida do outro, não consegue controlar os acontecimentos. A gente faz, eu fiz o que eu podia fazer, mas a escolha era do Pedro, entendeu? E aí eu também tive que aprender isso, porque senão eu também ia adoecer junto com o Pedro, né? Mas teve uma época bem difícil que ele não podia ficar só. Era recomendação médica, não pode ficar sozinho, Pedro. Sobre a pergunta da Nívia, obrigado. Angélica é minha tia, gente, tia Gel, que eu chamo. Grato pela manifestação, Angélica. Obrigado, tia Gel. Mas, enfim, voltando. Nível, não sei. Acho que a incerteza, nesse caso, é uma dádiva, né? As múltiplas possibilidades que nós temos de ser engraçado, porque eu estava num encontro com uma amiga o meu noivo está aqui hoje, é o Matheus, que eu estou no usuário dele, mas se vocês verem aí, tem outro Matheus aqui, esse é o meu noivo. Nós estávamos com a prima dele, que foi minha veterana, hoje é psicóloga, e ela me fez essa pergunta, ela falou assim: como é que é? Você escreveu um livro, você publicou um livro, como é que é isso? E eu acho que, sinceramente falando, eu acho que a minha ficha não caiu, porque toda hora que eu passo na livraria e olho o livro, eu fico assim, e eu lembro que uma vez
Eu fui na livraria e eu falei assim, tem o livro Pele a Pele? Ele falou, não, tá esgotado. Gente, aquilo me deu uma coisa que eu não sei explicar. Que eu fiquei meia hora olhando para o homem, assim, falei, tá esgotado? Ele falou, tá, mas vai vir outra leva. Eu falei, tá bom. E aí o outro homem chegou e falou, ele é o autor do livro. E aí ele falou, nossa, eu li o livro aqui, muito bom. Nívia, eu acho que se eu puder ajudar o outro, como eu gostaria de ter sido ajudado e fui ajudado, para mim é o suficiente. Eu acho que o que eu prezo é salvar vidas, como a minha foi salva. E assim, eu não quero salvar a vida de alguém. Eu quero ajudar a salvar, porque a única pessoa que pode salvar a vida dela é ela mesma. É bacana isso, né? De proporcionar ao outro a percepção de si e da sua capacidade, né? Sim. Porque, embora você tenha falado dessa rede de apoio, importantíssima, mas você se percebeu, né? Sim. Como a minha mãe trouxe aqui, seria, por mais que houve a recomendação médica de que eu não ficasse sozinho, se eu realmente, se realmente fosse o ímpeto, né, eu iria pular a janela, ou eu iria ver outras maneiras ali, mas era eu, como ela disse, né, ela não poderia tomar a responsabilidade de uma coisa que só cabia a mim. O que ela podia me dar era acolhimento. E eu acho que o que eu busco dar hoje também, tanto para hoje na clínica escola, para os meus pacientes e tudo, é acolhimento. Né? Acho que é isso. Acho que é mostrar ao outro, entender como o outro se percebe e ajudar com que essa visão seja a mais coerente e coesa possível. E aí, assim, Desculpa, Paulinha, quer falar? Pode. Pegando, assim, vendo, né, o todo desse encontro nosso aqui e da participação efetiva da sua família, amplia também o nosso olhar para o olhar da família daquele que nos procura também, né? Nos sensibiliza em relação a isso. Porque é muito a exigência de se superar, aquele esforço que a gente faz e tudo mais. Quando a gente tem o apoio familiar, uma hora a gente desperta, né? Essa acolhida, esse reconhecimento vem, acontece aquilo que você mesmo comentou, que você foi reconhecido antes de se reconhecer, né? E o jovem que às vezes não tem isso, ou não teve, às vezes a pessoa passou por muitos anos aí e não teve, né? E não teve isso. Né? Então eu acho que esse olhar da família, né, que para mim assim me tocou muito hoje, né? Me chamou muita atenção isso. Principalmente porque, por trabalhar com educação, a gente percebe muita situação de abandono, ou de afastamento do mundo do outro, por não saber lidar, né? Às vezes o outro também está com a dor dele, não sabe lidar, tem as questões existenciais dela própria, não consegue acolher. Muitas vezes porque também não foi acolhido, né? Então eu acho que dentro da sua jornada, assim, você me sensibiliza em relação a isso, né? Me faz relembrar o quanto isso é importante, né? E eu acho que empodera também a sua empreitada em continuar sensibilizando outras pessoas, porque você viveu o apoio, a acolhida, né? Você viveu isso. Então, eu acho que é muito legal, porque amplia o horizonte de outras pessoas e também de outras famílias, né? Assim, Nívia, o Pedro estuda num colégio católico aqui em Goiânia, né? Estudei. E a primeira estudou, né? Desculpa, filho. E a primeira tentativa, ele foi pro colégio. E aí eu fui falar com a diretora do colégio, que é um colégio de freira.
E ela me acolheu demais. Nossa, eu não esperava esse acolhimento dela, sabe? E ela abraçou a mim e o Pedro de uma forma que hoje eu a chamo de mãe, né? Então, assim, foram vários anjos que Deus enviou, sabe? E assim, o Pedro não conseguiu naquela época terminar e a gente queria, eu queria que ele terminasse, ele queria terminar, e ela falou: "Não". E ela foi muito sábia. Não tem que terminar, a saúde dele agora é em primeiro lugar. Vai para casa, vai cuidar do Pedro, vai se cuidar, né, Pedro? E isso, depois ele consegue, e foi isso, e depois ele conseguiu, né? Isso não é prioridade agora, Isabela, né? Ela foi uma mãe para mim nessa nessa hora. O colégio, os amigos dele, né, foram alguns, né, alguns se afastaram, porque tem pessoas que não conseguem lidar com o sofrimento e com a doença, mas os bons ficaram e ficam até hoje, né. É bom nessa hora é bom a gente reconhece os verdadeiros, né. E aí eu queria falar do colégio, porque a Nívia estava falando sobre o colégio, os professores dele também, né, Pedro? Inclusive a diretora veio na minha casa depois, visitar o Pedro. Sim. No lançamento do livro, eu fiquei muito, assim, espantado, porque essa diretora foi ao lançamento do livro, professores meus, tanto do ensino fundamental 2, quanto do ensino médio, foram ao lançamento do livro, minha professora de literatura, que foi muito importante para mim, minha professora de história, foram pessoas muito importantes, assim, eu me vi acolhido e amparado de muitas maneiras, na hora eu pensava, muito, na hora eu lembro que eu só pensava assim, ai, fulano de tal me abandonou, fulano de tal me abandonou, mas eu não percebi as pessoas que ficaram. E aí é aquela frase que vem, eu fico com o que tenho, não com o que me falta. Eu achei bem bacana isso, né? Quando eu li essa frase, eu até grifei, né, no livro, porque é comum, né? Em filosofia clínica nós falamos, a gente olha para a singularidade de cada pessoa, né? Mas universalizando, é muito comum a gente ouvir as pessoas e às vezes eu mesmo, né? Fico pensando naquilo que me falta e não naquilo que eu tenho ou das pessoas mesmo que estão ao redor, né? Então, desvia a atenção. Parece que o próprio modo como a gente vai se constituindo, ou como a sociedade, no geral, vai se constituindo, né, faz com que nossa atenção foque naquilo que não é o importante, né? Como sua mãe falou, né, dessa freira, né? Ela teve essa capacidade de falar, não, o mais importante agora não é concluir um estudo, né? O mais importante agora é outra coisa, é uma vida que está em jogo, né? Então é bacana, né, essa percepção daquilo que é mais importante, né? Daquilo que realmente faz mais sentido naquele momento, naquela circunstância da nossa vida, né? Então, Sim. isso é bacana ter essa percepção, né? Muito, muito bom mesmo. Uhum. Uma E outra eu coisa, acho... pode falar, Paulinho. Não, fale, tranquilo. Não, uma outra coisa que eu acho muito interessante é que a gente poucas vezes tem acesso do processo das outras pessoas, né? A gente sabe o que aconteceu e que depois resolveu, mas o processo que o Pedro viveu foi um processo de muito crescimento, amadurecimento, de autoconhecimento, de percepção de si, e esse processo que eu acho que é o mais interessante, que é o que ele traz aqui, e com a participação da mãe dele, da família dele ainda, que dá o tom do processo, como foi o processo, né? E chegar depois e ter a materialização, né, a concretização de um livro, e ele está estudando,
né, psicologia, e está aqui conversando com a gente, está trazendo bastante informação e partilhando a sua história, torna-se mais enriquecedor ainda por conta do processo de aceitar, né, como ele disse, né, e lidar com isso, né, porque muita gente tem receio do processo, quando vai passar por alguma situação, né, teme o processo, quer o resultado pronto, mas não quer passar pelo processo. Então, essa aproximação, Pedro, que você permitiu, né, a gente ter de você, e dá também essa possibilidade de a gente perceber um pouco assim desse processo que você passou, também é muito edificante, né? Quanto tempo assim esse processo levou até a publicação da sua obra? Foram 4 anos. Não, desde 2019 até. Eu publiquei desde 2019 até 2024. O último poema que eu fiz, o último texto que eu fiz, foi o. Deixa eu tô com ele aqui, tá, gente? Vou usar ele de cola. Foi o ser humano, que é o que eu falo, me olho, me enxergo, me reconheço em mim, me reconheço, enfim, faço de mim o meu próprio credo e a lucidez se instaura em mim. Acho que foi o último texto, mas tem um texto aqui, recentemente, assim, há 2 anos atrás, dia 3 de maio de 2022, perdi minha avó. E a minha avó, ela foi uma parte essencial da minha vida, assim, eu fui criado pela minha mãe, pelo meu pai e pela minha avó. Então, assim, minha mãe se casou muito nova, minha mãe me teve muito nova, meus pais precisavam trabalhar, né, eram muito novos, e eu ficava muito com a minha avó. E a minha avó, assim, ela me mostrou tudo. Eu sou formado em artes dramáticas também, sou ator de formação, e o amor que eu tenho pela dramaturgia, principalmente pela dramaturgia brasileira, foi minha avó que me trouxe, assim, a minha avó me via passando os batons dela, vestindo os vestidos dela, e minha avó nunca falou nada, minha avó sempre falava, que lindo, meu filho. Então, assim, a minha avó era tudo para mim. E o texto que eu tenho aqui, que chama Colo de Vó, que eu coloco aqui, ele é muito importante para a construção do livro, porque a minha avó me moldou de uma tal forma que hoje a força que eu trago do social, de entender o outro, muito vem da minha avó. Minha avó foi assistente social por muitos anos, né? Minha avó trabalhou no Césio. Então, assim, minha avó, eu lembro claramente de uma cena que tinha um morador de rua, uma pessoa em situação de rua, perdão, né? Falar morador de rua dá a ideia de que a pessoa mora na rua, né? E, assim, a rua, ela não deve ser moradia, né? Ela é realmente uma problemática que as políticas públicas nós temos que correr atrás para que isso não tem essa política de higienização, mas voltando aqui, né, tinha essa pessoa em situação de rua, e essa pessoa em situação de rua, minha avó sempre me levava para dar comida para ela todas as noites. O nome dele era Jorgeão, né, nós chamávamos ele de Jorgeão. E a minha avó, eu acho que eu tinha uns 6 anos, minha avó me pegou assim pelo braço e falou assim, você sabe por que a gente vem todos os dias aqui dar comida para ele? Falei, por quê, vó? Ela falou assim, porque amanhã pode ser você ali. Então, o senso de sociedade, de força social, de amparo, de acolhimento, foi muito da minha avó. Falar de mim, falar de acolhimento, falar de amparo, sem falar da minha avó, não é falar do Pedro. Então, essa construção, eu poderia falar que até hoje, pele a pele me atravessa, porque pele a pele sou eu. Pele a pele é a minha existência, mas, assim, o compilado de poemas e de textos, ele foi desde 2019 até 2024.
Eu achei bacana nesse texto também que você citou, Colo de Vó, né, que você se refere a ela como uma mulher de inúmeras facetas, né? E Sim, você diz as quais acabavam em diversas vezes até nos confundindo. sim, Então é bacana, porque eu fiz a ligação também com esse texto que você disponibilizou para divulgação, né? Que é do paradoxo, da sim, incongruência, né? Das contradições, porque quando a gente se percebe esse ser, né, paradoxal, incongruente, contraditório, ambíguo, sei lá o que mais, né? Quando a gente se percebe e assume isso, fica mais tranquilo de uma certa forma de lidar, né? Então, você teve esse grande, digamos, não sei se a gente pode dizer espelho, né? Mas não me veio outra palavra, né? Que foi sua avó, né? inspiração, Aham, bacana foi uma isso. grande inspiração, minha É, voz. aham, sim, sim. A Fátima precisou sair, ela deixou uma mensagem dizendo que parabéns, Pedro, você amadureceu. Parabéns, siga seu caminho do jeito que você achar melhor. Grande abraço. Parabéns para sua mãe também, a Fátima, que estava presente, Obrigado, precisou sair, tá bom? muito obrigado. E Nívia, e Fátima, né, também que saiu. Todo mundo amadureceu nesse processo. Todos nós, né? Todos nós que estamos ao redor do Pedro, né? Eu, o pai, a irmã, as irmãs, a madrinha, que também está na live, a Gel, que é amiga, porque, assim, é uma novidade, né? Naquele meio ambiente, naquele meiozinho ali, não tinha tido, o Pedro, um gay, e a gente vamos aprender a lidar com isso, né? Aí a gente vai evoluindo. Essa Isabela aqui não é a Isabela que descobriu e teve um diagnóstico. Essa Isabela aqui é totalmente diferente, né? É isso que você falou, Nívia, que a pessoa quer o processo pronto, mas não quer o caminho. Mas o processo pronto, não, sem o caminho, ele não acontece. E Não vai ver. Aristóteles falava, né? Aristóteles falava que a sabedoria é empírica, né? Ela vem através da experiência. Então, eu acho que eu nasci através da experiência. E a minha madrinha, né, Isadora, que está aqui na live, ela, muitas vezes, assim, ela tentava dar. Ela era, assim como minha mãe, extremamente religiosa e era muito fechado, assim, a religião, mas ela tentava de todas as formas me compreender, me entender. Então, eu acho que esse amadurecimento veio de todas as formas. Então, eu lembro que ela comprava, eu queria passar batom, então ela comprava manteiga de cacau para eu ir passando, pintar as unhas era base. Tentar, acho que foi um processo de aprendizado, de amadurecimento, de tentar entender, e não de. Eu lembro que minha mãe, uma vez, ela foi numa psicóloga infantil, e minha mãe chorou, falou assim, eu acho que o Pedro, ele é gay, e agora o que que eu faço? E a psicóloga virou para ela e falou assim, você vai jogar o seu filho fora? E ela falou assim, não. Aí ela falou, então, bom, então vamos aprender com isso. E eu acho que foi isso, sabe? Todos que estavam ao meu redor precisavam ressignificar o Pedro, né? Então, lutar com o Pedro idealizado e o Pedro real. O que é o Pedro que as pessoas esperavam que eu fosse e o que é o Pedro que realmente eu sou? E aprender a ressignificar. É bacana, a sua madrinha até colocou aí no chat, né? Ela diz, Pedro nasceu e nasceu uma nova de cada uma de nós. Somos melhores por isso, né? Então, elas, ao mesmo tempo que ressignificam cada pessoa ressignifica o Pedro para si, se ressignifica também, né? É bacana isso, né? Essa relação, essa interseção que leva ao crescimento, né? E não é acabado mesmo, como você e sua mãe falaram, né? E a partir da fala da Nívia, o processo ele é constante, né? Não acaba nunca, né? A gente falando de literatura, lembra de Guimarães Rosa, né? Aquela famosa frase lá, né? Que somos sempre
inacabados, né? Estamos nos fazendo a cada dia, né? A cada momento, a cada situação. Eu acho que essa percepção é importantíssima, né? Muito bacana. Mais alguém? Eu estava aqui, só para também não deixar de mencionar, porque você, no pequeno, na pequena estrofe, que é muito grandiosa, né, pelo sentido dela, na página 44 do seu livro, que você deu o título de Tentei, né, eu lembrei assim que eu li, eu sempre faço na minha cabeça associações, né? Eu lembrei do Caçador de Mim, do Milton Nascimento, né? Uhum. Porque você fala, eu tentei fugir do que eu temia, tentei fugir dos meus fantasmas. Contudo, quanto mais esforço fazia, mais eu era o alvo da caça. Eu achei isso muito bacana, de uma lucidez, digamos assim, né? E já que falamos de antagonismos, né, de contradições, né, a lucidez misturada, como dizia o Raul, com as nossas maluquices, né, com as nossas maluqueies. Porque é isso, né? Quando você foge de si, você está fugindo justamente do que você precisa olhar para. Uhum. Então, essa necessidade de quanto mais eu fujo, mais o que eu preciso olhar está ali atrás, ele está correndo atrás de mim, eu preciso olhar para ele. Então, quanto mais eu fujo, mais essa necessidade de ser vista, ela vai aparecendo. Uhum. Então, é isso, realmente, se tornar o alvo da caça. Quanto mais eu fujo, quanto mais eu corro, mais eu me torno o alvo da caça. Uhum. Bacana isso. E que a gente continue se caçando, né? E que bom que eu me tornei o alvo da caça, Uhum. porque foi muito importante para que eu pudesse me ver, me reconhecer e olhar para o que tanto gritava e clamava pela minha atenção. Uhum. Bacana. Uhum. Mais alguém? Só falar um pouco aqui, que eu estava pensando, refletindo sobre, né? Acho que nós falamos de sociedade, né? Você comentou sobre a sua avó, né? Que ela era assistente social, e você teve uma fala muito bonita em relação a isso também. E quando a gente fala em transformação e tudo mais, né? Cada familiar segue, né, fazendo intercessões com outras pessoas, em outras circunstâncias, como a sua madrinha, né, acho que é a madrinha Isadora, disse, né, que também ela e os familiares se tornaram, né, outras pessoas, uma pessoa transformada, né, vamos dizer assim, pessoas transformadas, né, com todo o processo, também aprenderam muito, né, e todos eles impactam também outras pessoas via intercessão em outras circunstâncias, né? Se torna um exemplo positivo daquilo que viveu no momento que havia angústia, que foi difícil, que tinha dor, né? E acaba também sendo luz para as outras pessoas, né? Penso que é assim que a nossa sociedade se transforma, né? Então, a sua vinda, né, assim, para esse mundo transformou a vida de um monte de gente, né? Começando pela sua família, que se engajou em tudo isso, e como você mesmo disse, te permitiu também se reconhecer a partir deles, e que seguem aí, sendo exemplo também de apoio para as outras pessoas e de um exemplo que deu certo, né? Uma coisa positiva, né? Um resultado muito bom de tudo isso, assim, né? Então eu vejo um impacto social muito grande, assim, né, nessa sua jornada em decorrência dessa transformação que todos vocês tiveram, assim, né? E fico feliz com isso, né? Porque eleva a esperança, né, de dias sempre melhores, de mais
pessoas assim, de mais construções assim, de mais gente participando e trazendo esse enfrentamento dos desafios, né, existenciais. Então, dá luz, né, para a gente também, principalmente para a gente que trabalha com jovens, né, e que tem amigos que vivem situações semelhantes, no sentido também de ser apoio, né, e de não se deixar levar por fronteiras colocadas aí entre mundos que às vezes que existem, né? Fruto de imaginação ou sei lá o quê. Então esse impacto social assim realmente é um grande ganho para a sociedade, né? Posso falar? Sim, Aproveitando a fala da Nívia, né? Porque eu vim de uma família muito conservadora, apesar de eu ser uma pessoa que confrontei isso desde o meu nascimento, questionei desde o meu nascimento. A Isa até falou, durante uma parte da minha vida, eu fiz parte da religião de uma forma mais intensa, mas nem nessa época eu rejeitava quem o Pedro era. Mas o fato dele fazer parte da minha vida, desde que ele nasceu, e eu aceitá-lo desde que ele nasceu, fez eu mudar o meu entorno. Então, eu tenho 2 filhos que, na minha casa, nós nunca questionamos a naturalidade que a gente convive com a homossexualidade, principalmente do Pedro. E até a minha mãe, meu pai, meu irmão são pessoas que, a partir do momento da minha experiência com o Pedro, eles não questionam, não criticam, não tem nenhum comentário preconceituoso com relação a isso mais. Então, é a partir disso, né? Eu vi ele nascer gay, então isso para mim é incontestável. Ele é um dos grandes amores da minha vida, isso também é incontestável. E a partir disso, eu refiz todo o meu raciocínio, né? Ele é perfeito, ele nasceu assim, as pessoas nascem assim, e ninguém vai embater comigo a respeito disso, porque eu não estou aberta à discussão. Eu vou apresentar, é um fato, ponto. Então, transformou o meu entorno também, não só o entorno dele. E eu estou falando de uma pessoa com participação pequena. Imagina o resto, né? O resto das pessoas que sempre participaram, sempre estiveram presentes, né? Então, acredito que é daí. O livro é uma finalização brilhante dessa história, mas ele foi só para a cereja do bolo. O resto, acredito que transformou a vida de todo mundo mesmo. bacana isso, né? Acho que mostra pra gente que as transformações são possíveis, né? Nossa, Mesmo que. eu fico É, é, tão feliz que vocês não fazem ideia. bacana mesmo. Porque eu lembro muito, há uns anos atrás, né, quando eu era mais envolvido em alguns movimentos sociais na leste aqui de São Paulo, é, tínhamos aquela máxima, né, que era preciso a gente pensar global e agir local, né? E agir local para poder ajudar a pensar o global. Então, eu acho que se a ação ela está sobre nós mesmos, né? Se ela está sobre si, como a Isadora agora, né, reforçou, ela vai contagiando um ou outro que seja no nosso entorno e, de repente, a gente pode causar aí uma grande explosão, né? Eu acho que é o sonho, né, que a gente tem em mente, né? Muito bacana mesmo isso, né? Muito bacana. Uhum. Mas estamos aí nos nossos finalmente, né? Antes de dar o boa noite final, né? Já deixar um agradecimento assim grandíssimo para Rosicléria, a Nívia, o Matheus que está aí presente, a Cleusa, o Márcio, a Isadora, a Isabela, a Ieda, a Angélica, né? E de modo muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo especial a você, Pedro.
né? Muito obrigado, Por gente. ter aceito Eu esse que nosso agradeço. convite, por estar aqui, e tomara que as outras edições se esgotem, Ai, que você amém. tenha essa surpresa sempre que o livro for reeditado, né? Porque eu acredito que uma pessoa que compra, não é só ela que lerá, né? Pelo menos mais uma lerá também. Como eu Sim. comprei, já 3 pessoas leram. Então, vai contagiando, né? Devagarinho vai contagiando mais e mais gente. Aí a Sim. palavra final fica com você. Eu acho... Não, só um pouquinho. Só um Pode pouquinho. falar, Maria. Vai lá, Pedro, Cris. primeiramente, parabéns para você. Já conheço você há um tempo, que o Cadu fez a divulgação. Ele fez toda a disseminação sua, então acho que são as primeiras pessoas a saber da sua existência. Estou, assim, imensamente satisfeito com o seu trabalho, com a sua exposição também. E eu acredito que é só um degrau a mais. Você vai muito longe ainda e vai brilhar, com certeza. Muito Parabéns obrigado. de coração. Que Deus te abençoe sempre, você, sua Uhum. mãe, sua madrinha e todos que estiverem à sua volta. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer somente. Eu acho que falar sobre as dores que a alma sente é sempre uma dádiva, porque eu realmente reconheço a beleza na dor, porque eu acho que a dor, ela transforma, Uhum. e ela me transformou. Então, eu acredito que falar sobre as dores que a minha alma sentiu e que hoje é usufruto para outras pessoas é sempre uma dádiva muito grande. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, eu gostaria de realmente enfatizar que aquela filosofia que eu disse, africana, né, Ubuntu, eu sou porque nós somos. Então, tudo que eu vivi é fruto de muita caminhada e de muitas pessoas. Tá certo. Então, gente, abraço e um beijo carinhoso, virtual, para cada uma, para cada um. E Pedro, querendo aparecer, toda primeira sexta-feira a gente está por aqui. Pode Tá bom? deixar. Se vierem outros inscritos, serão bem-vindos, tá Pode certo? deixar. Valeu mesmo. Beijo grande, abraço grande para vocês. Abraço. Tchau, Até a tchau. próxima. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.